Este capítulo sobre o orçamento é provavelmente o capítulo mais importante de todo este curso. Isto porque, se forem cumpridas todas as regras que vêm mencionadas relativamente ao nosso orçamento, certamente que conseguimos gerir melhor o nosso dinheiro. Vamos ver então melhor em pormenor. Como eu disse, os dados que aqui estão são aqueles que provavelmente mais importância têm neste curso. E o que é que esta tabela que está aqui à frente indica? Indica que existe uma proporção, e isto é meramente indicativo, e temos que ter aqui alguma flexibilidade em interpretar estes números, indica que 10 a 20% daquilo que é o nosso rendimento mensal deve ser poupado, numa lógica de depois investirmos essa poupança. Depois, mais à frente, iremos ver desde investimentos mais seguros, com maior rentabilidade, mas a lógica é investir, era poupar para investir. E temos aí também, mais abaixo, que dessa parte que nós vamos poupar, que é 10 a 20%, mas atenção, se conseguirmos poupar mais do que isto, mantendo um nível de vida perfeitamente aceitável e, sobretudo, se tivermos muito poucas despesas, não tem nada de errado, bem pelo contrário. Mas, tendo esta referência, 10 a 20%, há uma coisa que vamos ver mais à frente, está aí no quadrado que diz poupança e investimento, que é temos um fundo de reserva. Eu vou dedicar um segmento do curso apenas a isto. Mas, para já, o que é importante retermos é que, se não temos um fundo de reserva, temos que, desta poupança que vamos fazer, e enquanto estamos a constituir o fundo de reserva, só para explicar muito rapidamente, é aquilo que vai fazer face a uma emergência, mas se não temos parte dessa poupança, portanto temos aqui 5 a 10% para fundo de reserva com uma poupança de 10 a 20%, podíamos dizer metade iria para a constituição desse fundo de reserva até ele ser constituído. E depois temos ali a segunda parte, e eu agrupei, por uma questão de facilidade, as despesas. Tanto, e contemplaríamos às despesas 80% a 90%, consoante tivéssemos poupado 10 ou 20%, para dar os tais 100%. E eu pus aí embaixo, portanto, a organização das despesas, também não vou criar aqui uma regra rígida, mas eu diria que dentro das despesas há duas categorias que eu considero que é importante existirem. Uma que chamo sonhos. Novamente, estes valores aí são muito indicativos, dependem muito do contexto geral. Sonhos. O que é que são isto dos sonhos? Pois isso, 5 a 10%, mas como digo, é meramente indicativo, e até aqui faço uma ressalva, até admito que, se eu quiser, voltando à primeira categoria, se eu não quiser mexer na poupança que estou a fazer, numa fase inicial, o meu sonho pode ser precisamente constituir o fundo de reserva. E, portanto, os 5 a 10% para o fundo de reserva podem constituir, por exemplo, retirando aqui a categoria dos sonhos. O que é isto dos sonhos? Nós temos que ter este tipo de lógica. O sonho pode ser um sonho simples. Eu posso querer comprar uma viola, eu gosto de tocar, posso querer comprar uma viola. Eu posso querer comprar uma máquina fotográfica. Eu posso querer tirar um curso. Eu posso querer fazer uma viagem. Eu posso querer até vamos imaginar sonhos de outra dimensão. Eu posso querer comprar um quadro, eu posso querer comprar um determinado carro. É muito importante contemplar aqui uma vertente de sonho e nós apostarmos naquilo que são os nossos sonhos. Umas férias em família, não há qualquer limitação. É importante ter
esta categoria. Uma segunda categoria, eu diria, igualmente imprescindível. Nós vamos controlar o nosso orçamento. E, ao controlarmos o nosso orçamento, é absolutamente essencial, na minha opinião, termos uma parte dele que seja dedicado a lazer e saídas. O jantar fora, o sair à noite, um concerto, seja o que for. A vida não pode ser só. Não é que tenhamos que gastar muito dinheiro, não é que tenha que ser 10% ou 5%, mas tem que haver espaço para este tipo de atividades. Pode ser a compra de um livro, pode ser o que quer que seja. Viver a vida de uma forma completamente espartana, sem que nós possamos pôr algo daquilo que eu gosto para atividades lúdicas, é algo que não aconselho de todo, de todo. Olhando agora para para esta tabela, alguns de vocês poderão dizer assim: eu não consigo poupar. Não consigo poupar de todo. E há pessoas que vivem, efetivamente. O que é que eu aconselho a quem se encontra numa situação dessas? O que eu aconselho é um exercício que todos devemos fazer. Eu já fiz esse exercício a determinado ponto da minha vida, é apontar as despesas durante uma semana. Todas. E, a partir daí, aponto-as e vou, e como eu tive, todos nós teremos surpresas para onde o dinheiro desaparece. Depois, com base nisso, eu vou constituir o tal orçamento. Portanto, apontando as despesas, eu disse durante uma semana, mas depois transportando para despesas de natureza mensal, despesas de água, despesas de luz, despesas de eletricidade, despesas de TV Cabo. E isso é que vai fazer com que eu constitua o tal meu orçamento e que saiba, nesta categoria dos 80% ou 90%, quais é que são as despesas que eu tenho. E depois tenho o meu rendimento que paga essas despesas. E constituo, por exemplo, uma tabela Excel, aplicações informáticas. Eu até cheguei a fazer isto à mão durante anos e não assim há tanto tempo, porque gosto bastante de escrever pela minha mão própria. Eu constituo o tal orçamento. E hoje em dia, e vamos ver no próximo capítulo, há muitos autores que são completamente contra os orçamentos. Eu funciono muito bem com orçamentos, mas há quem seja completamente contra. Mas vamos imaginar que eu construí o meu orçamento. E vamos imaginar que eu, olhando para esse orçamento, as minhas despesas são maiores do que o meu orçamento, do que aquilo que eu ganho. E pegando no ponto que nos levou esta reflexão, ou então que não consigo poupar, ao fazer isto, a primeira vez, e eu já fiz isto numa situação de divórcio, situações muito complicadas, ao fazer isto, o que é que acontece? Eu, numa primeira vez que vou olhar, ou até posso ter a sorte de identificar logo coisas que posso retirar, uma subscrição de um serviço qualquer que estou a pagar e que não utilizo, mas aquilo que eu aconselho é quando nós olhamos para essa tabela e não vemos nada que possamos retirar, aquilo que eu aconselho é a fazer um exercício de continuidade. Ou seja, olhamos uma primeira vez, não vemos, olhamos uma segunda vez. Aquilo que se passou comigo, pessoalmente, foi que as primeiras 4 ou 5 vezes que eu olhei para essa tabela eu não vi. Mas com o passar do tempo, cada vez foram aparecendo mais coisas para retirar essa tabela. Eu estou a olhar para essa tabela durante 1 ou 2 semanas e não vejo aquilo que possa fazer, pode acontecer. Nesse caso, eu tenho que fazer uma reflexão profunda das minhas despesas.
indo também e fazendo uma reflexão profunda, nomeadamente as despesas com habitação, a casa onde eu estou, ou o crédito que estou a pagar, ou o carro que eu tenho, o crédito que estou a pagar. E aí eu acho que uma pessoa que se encontra numa situação destas tem que fazer uma reflexão profunda das despesas que tem versus o rendimento que tem. É claro que existe também sempre a hipótese de se criar aqui um rendimento adicional, como vimos nos princípios, mas nem sempre é fácil. Se eu verifico que as minhas despesas são muito maiores que o meu rendimento, eu tenho que reajustar o nível das despesas e tenho que fazê-lo com calma, com ponderação, mas tenho que fazê-lo e tenho que adequar as minhas despesas ao meu rendimento, contemplando sempre que, por princípio, atenção, isto é um princípio, eu tenho que conseguir poupar dinheiro todos os meses. Existe aqui também algumas formas de nós podermos utilizar aqui alguns recursos que nos ajudem. E eu, pegando no meu exemplo pessoal, eu, numa fase inicial, construímos este tipo de orçamento que eu acho, eu pelo menos, há despesas anuais como seguros que eu tento pô-los num orçamento mensal e guardar logo fatias para isso, como por exemplo eu posso, as despesas com a escola dos filhos, eu sei que tenho uma despesa estimada de X euros e então eu vou pegar e vou já em cada mês pôr o correspondente mensal a essa despesa, mas as primeiras vezes que eu fiz isto, eu não contemplei essas despesas. E o que é que eu fiz? O que eu fiz foi que, quando recebia o subsídio de férias e o subsídio de Natal, pagava algumas dessas despesas. E o que eu quero dizer com isto é que há despesas de natureza anual que nós podemos utilizar os subsídios para esse efeito. Como podemos também, por exemplo, para quem vamos imaginar uma pessoa que está, e vamos falar disso mais à frente, não tem fundo de emergência. Pode tomar a decisão corajosa de chega ao subsídio de férias e diz assim: este ano eu não passo férias, eu tenho zero de fundo de reserva, vou pegar neste dinheiro todo e vou constituir o meu fundo de reserva. A experiência que eu tive foi que eu, nos primeiros anos, utilizei os subsídios para compensar toda esta questão do orçamento e despesas anuais. Mas não olhem para estas percentagens como rígidas, mas olhem para o princípio de eu ser capaz de investir como uma forma rígida, olhem para a obrigatoriedade de eu ter um fundo de reserva para emergências, olhem para a necessidade de eu ter sonhos que quero fazer, porque a vida é feita de sonhos, e olhem para o vosso orçamento mensal também, tendo uma componente que eu preciso sair, eu preciso fazer coisas de caráter lúdico, eu preciso, por vezes, de gastar dinheiro em atividades que me descomprimem, que me façam divertir. Em relação às percentagens, isto são valores indicativos que cada pessoa tem que adequar à sua necessidade pessoal, mas que servem perfeitamente aqui de referência.